Diga, Ana. Sabe o que é muito difícil de explicar lá também, Augusto? Explicar que alguém que nunca foi juiz na vida é ministro do Supremo Tribunal Federal. São quantos juízes? É um só, né? Só o Fux? Só o Fux, que foi juiz de carreira. Foi juiz de carreira. Que foi juiz de carreira. Esqueceu, né? Esqueceu que foi também. Você abandonou também a carreira, né? Encerrou a carreira. Então, eu acho que dentro, parabéns ao deputado Paulo Eduardo Martins, né? Aqui a idade mínima para ingresso de 35 para 50 anos, acho que é um bom ponto. Mas eu acho que importante também nessa proposta é a proibição de decisões monocráticas em matérias constitucionais. Isso é um ponto importantíssimo nesse projeto. Agora, se desse para colocar nesse projeto, ministro só pode ser ministro se for juiz. Porque não adianta, você precisa entender da Constituição, das leis, de como as leis são aplicadas, de jurisprudência. Hoje nós temos ministros na Suprema Corte que abrem a Constituição e interpretam como eles bem entendem. Barroso, por exemplo, já disse que o STF ele tem a obrigação de interpretar a Constituição de maneira com que a sociedade espera, que a sociedade vai mudando e eles têm que interpretar a Constituição. Ah, tá bom. E não é assim. Ele sabe. E não é assim. Se querem mudar as leis, esses ministros, eles têm que aposentar as suas togas e se candidatar às câmaras, né, ao nosso Congresso, às casas legislativas. Então, quem sabe um dia, né, os nossos ministros da Suprema Corte, eles serão juízes de carreira, juízes sérios. Isso é perfeito, porque essa questão da idade eu achei muito interessante. Aos 50 anos, como um juiz começa a trabalhar em média com 25, 26, é o juiz de primeira instância. Aos 50 ele terá 25 anos de experiência em julgamento. Perfeito. Ali, no Supremo, chega o Toffoli, reprovado 2 vezes no concurso para ingresso da magistratura paulista, julgando já o mensalão. E tal. Esse é o Supremo brasileiro, notório saber e reputação ilibada. Que bonito isso. Tem uns que não tem nenhum, nem outro. É isso. Você, Zé, que achou das mudanças propostas? Eu defendo o Supremo, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é um órgão importantíssimo na defesa e na manutenção da democracia. Mas entendo que a formulação do Supremo pela Constituição não ficou muito bem. E o Supremo perdeu um pouco a mão. É isso mesmo, Augusto, para ser ministro do Supremo não precisa nem ser advogado. Não precisa, não há esta exigência, né? É o notável saber jurídico e reputação ilibada. São os 2 critérios. E defendo também o critério atual de indicação do presidente da República, que vem de um banho de urna, quer dizer, o próximo presidente vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal e, principalmente, a aprovação pelo Senado depois de uma sabatina. Se alguém erra nessas indicações aí, é o Senado, que não faz a sabatina direito, faz um chazinho das 5, né? E os ministros procuram politicamente os senadores a portas fechadas. Ninguém sabe o que esses ministros sindicatos conversam e prometem para os senadores e depois são aprovados no plenário do Senado Federal, né? O que há de se criticar no Supremo é a composição. Se houver, por exemplo, uma definição pela Constituição de que o ministro do Supremo é de carreira ou escolhido entre os juízes, haverá uma política muito mais terrível e pesada entre os juízes do que a atual, que é aberta e que passa por um eleito, que é o presidente da República. Eu tomo como base aquela lista tríplice do Ministério Público Federal. Acabou se transformando ali numa politicagem e num corporativismo e num grupelho que dominou a Procuradoria-Geral da República. E aí veio o Michel Temer, que inverteu a lista tríplice. E o presidente Jair Bolsonaro, que simplesmente desconsiderou a lista tríplice e usou da sua prerrogativa constitucional e indicou quem ele quis para ser o Procurador-Geral da República. Eu gosto de falar para se ter uma ideia de como é essa politicagem também, se for formada entre juízes. Recentemente eu fiz um levantamento, 22 emendas tentam mudar
o relacionamento com o Supremo. Tem o Felipe Rigoni, o deputado Felipe Rigoni, que quer uma coisa interessante. Quando o Supremo discutir matéria constitucional votada no Congresso, sobre o Congresso, que o Congresso tenha fala, tenha sustentação oral. Isso é lógico, que o Congresso diga, olha, nós aprovamos essa lei por isso e por isso, com base nesses argumentos. E outros, como o Domingos Dutra, que apresentou a emenda para que, em matéria constitucional, o Congresso desse a palavra final. Depois de considerada inconstitucional uma lei no Supremo, que ela volte para o Congresso, que é a origem da democracia, que é a origem das leis, e ele que votou e que possa considerar uma matéria constitucional ou não. Agora, essa emenda do deputado, ela é muito boa, porque ela define ali critérios que estão na base de várias emendas que estão lá, entre 22. Entre elas está a que define mandatos, né, para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso muito importante, que seja de 8 anos e longe dos mandatos dos presidentes, né, e outras regulamentações. Não pode ficar tão solto assim. E sobre o deputado, eu queria dizer o seguinte, eu gosto de alguns projetos dele. Por exemplo, é muito importante que ele fala que o juiz não pode fazer perguntas durante as oitivas, e ele quer colocar na lei que o juiz poderá fazer perguntas aos advogados das partes durante nos tribunais. Perguntar aos advogados o que eles querem, enfim, que possa conversar. Outro projeto dele muito importante é que ele aumenta a hipótese de crime de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa definição, regulamentação de crimes de responsabilidade de ministros do Supremo é muito importante. Por último, o projeto dele que cria voucher para um aluno estudar numa escola privada, quando não houver vaga na escola pública. Te garanto que um voucher assim fica muito mais barato que manter um aluno numa faculdade pública ou numa escola pública. Vai fazer as contas e aí veremos. Diga, Augusto. Não, é que eu acho que como o nosso Supremo não funciona, não está funcionando, né, como quer a maioria da população. Até isso a gente vê nessas pesquisas sobre a opinião do povo brasileiro, né, sobre o atual Supremo. E outro dia a Ana Paula contou como é que são as coisas nos Estados Unidos, e eu fiquei encantado aí pela simplicidade e eficácia. Então, como é que ela? Eu queria pedir a Ana Paula que contasse outra vez. A gente tem que se mirar nos bons exemplos, né? Os juízes federais, eles são apontados pelos presidentes, e para se tornar um ministro da Suprema Corte, que lá é chamado de Supreme Court Justice, você precisa ter uma carreira de juiz, você precisa ter passado por todas as instâncias, ter se tornado um juiz federal, estado ali, mostrado o seu trabalho como juiz federal, e aí sim você entra numa lista de possíveis nomeações de um presidente da República. Não adianta ser um excelente advogado, você ser um advogado exemplar, não adianta, você precisa passar ali pela carreira de juiz federal. Uai, seu app de vídeos curtos.